Olá, bom dia. No vídeo passado falamos sobre o início da vida de Isaac. E falamos, Senhor, que Eliezer, que seria o servo de Abraão, iria, segundo o pacto que Abraão fez com ele, iria à casa de Naor, que seria na terra de Harã, para buscar uma esposa para quem? Para Isaac. E chegando ali, houve todo aquele ritual, viu aquela oração, Eliezer falou com Deus e botou algumas normas, que seria o quê? Uma donzela viria e oferecia água a ele e também a seus camelos. E foi isso que aconteceu. Então veio Rebeca ao entardecer, buscar água para os seus camelos e tal, e encontrou com Eliezer. E é justamente aquilo tudo que Eliezer pediu. Ofereceu água a Eliezer, Eliezer bebeu também. Rebeca deu água a seus camelos. Aí foi o que Eliezer notou-se que realmente tudo aquilo era um plano de Deus. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje o bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do poço desta cidade estão vindo para beber água. E faz, pois, a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, beba, e também darei de beber aos teus camelos, e que seja assim. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. E o servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramos e 2 pulseiras de ouro de 120 gramos. E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palhas e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade, enquanto a mim o Senhor me guiou no caminho certo. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão. Ele disse, venha, bendito do Senhor, por que ficas aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Foi até a casa de Naor, para conversar, ver se Rebeca iria novamente com ele, porque no mesmo pé que ele chegou, ele queria voltar. Só que
não se pôde, porque Naor não permitiu. Então, Eliezer teve que pernoitar, teve que dormir na casa de Naor. E ali houve o quê? Um grande jantar, como era de costume, que até hoje essa tribo dos beduínos continua fazendo esse jantar grande. Amém, irmãos? E que Eliezer pegou os presentes e começou a distribuir. Isso chamou a atenção de quem? Isso chamou a atenção de Labão. Não é isso? Assim diz a Bíblia. E, pela manhã, né, Eliezer pegou a Rebeca, juntamente com seus camelos, e retornou à casa de Abraão. E era mais ou menos uns 1000 quilômetros, viu, irmão? Uns 1000 quilômetros. Desde a casa de Abraão, que era em Gerar, não? Até Arã. Chegando na casa de Abraão, Sara ainda estava viva, porque a Bíblia diz, no versículo 24 de Gênesis, que Rebeca consolou Isaque em relação à morte da sua mãe. Saiu Isaque ao campo à tarde para meditar. Levantando os olhos, viu, eis que vinham camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao Senhor: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que aconteceu, o que foi feito. Isaque levou a Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e amou. Assim Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. E Sara foi enterrada, irmão, na caverna de Maquipela, porque isso falamos no vídeo passado, lá em Hebron, não é isso? E aí estava Ismael e Isaque para enterrar sua mãe. E no capítulo 25, irmãos, Rebeca tem gêmeos, Esaú e Jacó. Como há uma profecia que o mais velho serviria o mais novo. Como Isaque, irmão, ele seguiu o caminho do seu pai, que seria Abraão, o caminho da prosperidade seria a obediência. Esaú seria peludo. E a Bíblia, irmão, infelizmente, ou felizmente, ela não esconde. Há um falho de aprendizado dentro desse texto, viu? É que a mãe gostava de um filho e o pai gostava de outro filho. Então havia o quê? Há uma divergência, não é isso? De o pai gostar mais de um filho que o outro, viu? Então Isaque, irmão, gostava de um filho, que seria que Esaú. E a mãe, que era Rebeca, gostava de outro filho, que era Jacó. Então um gostava mais e outro gostava menos. Problema de família, não é isso, irmãos? Então, nós serve o quê? De exemplo para nós, para que não caiamos nesse mesmo erro, né? Esse mundo de gostar de um filho mais que o outro, viu? E a Bíblia nos ensina isso, que são pessoas comuns, com erros, mas que são justificados pela fé. No capítulo 26, de 1 a 6, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e os seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Podemos dizer que aqui há uma maldição hereditária, porque a mesma coisa aconteceu com Abraão, entendeu? Que expôs Sara, aconteceu com seu filho Isaque. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou:
os homens deste lugar me matarão por causa dela. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu não morra. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque não viu isso, porque naquele momento que aconteceu isso com Abraão, Isaque não existia. Então, foi uma maldição hereditária que aconteceu na vida de Abraão e aconteceu na vida de Isaque. O mesmo espírito, mesmo reino espiritual que atuou na vida de Abraão, também atuou na vida de Isaque. Amém? E no capítulo 26 de Gênesis, Isaque ele tem uma contenda com os pastores de Gerar, dos filisteus. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um véio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sétna. E partiu dali e o cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reabote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. E dali Isaque foi para Berseba. Então há um conflito aí entre os pastores, e infelizmente Isaque tem que contornar essa situação. Então, irmão, o primeiro poço que Isaque abriu chamou-se o quê? Chamou-se contenda. O segundo poço que Isaque abriu chamou-se Sitna, chamado inimizade. O terceiro poço, chamado Reobote, chamado lugar espaçoso. E o quarto poço foi chamado juramento, que quer dizer poço das 7 ovelhas. E Esaú, irmão, quando ele cresceu, virou um homem feito, e chegou na hora de arranjar uma esposa ou casar-se, ele foi para a terra dos cananeus e escolheu uma hitita para se casar, uma mulher estrangeira. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o hitita, e também a Bezemate, filha de Elon, o hitita. Gênesis 26, 34, 25. E Jacó, irmão, ele foi chamado de suplantador enganador. Mas, na verdade, no fundo, Jacó ele tinha uma boa índole, tinha um bom fundo. Em câmbio, Esaú não. Esaú,
ele não dava em conta, entendeu? Ele não valorizava as coisas dos antepassados, entendeu? Que tinha feito por ele, dentro de uma família, dentro de uma tribo, dentro de um clã. E dava igual o que aconteceria, né? Esaú queria estar bem e não valorizava nada referente à família. E Isaac, irmão, que era seu pai, o pai de Esaú, não passou esses valores para Esaú. Em câmbio, Jacó ele absorveu isso pela sua mãe. E Esaú casa com 2 mulheres estrangeiras. Então Isaac chamou Jacó e deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulheres cananeias. Levanta-te, vai a Padan-Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias. Então foi à casa de Ismael e tomou a Malate, irmã de Neboiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Isso aí não ficou bem visto nem para seu pai e nem para sua mãe, nem para Rebeca e nem para Isaac. Então, irmãos, como já dissemos, Jacó foi fruto de obediência. Não é isso? A prosperidade que ele tinha era fruto de obediência, assim como Abraão. Em câmbio, Esaú não. Esaú, ele enfrentava seu pai. Depois, Jacó foi visitar seu pai, Isaque, em Maré, perto de Criate Arbá, que em Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. E Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Isaac, irmãos, morreu com 180 anos de idade e foi sepultado por seus filhos, Esaú e Jacó. Amém, irmãos? Bem, aqui terminamos a história de Isaac, um dos patriarcas, não é isso? Então, vai continuar, irmão, vai continuar, viu? Então, eu gostaria que você assistisse, viu? Meu nome é Castro e este canal é o canal Calera Arruda. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. E, além de se inscrever, eu gostaria que você comentasse os vídeos, desse o seu joinha e compartilhe seus vídeos para que possamos crescer, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.